pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu tô aqui hoje com um cabaré. Eu queria falar com vocês a respeito de um assunto que, assim, acho que, sei lá, 100% das pessoas que mexem com cavalo, ou que montam, ou que trabalham com cavalo, já ouviu a pergunta: não passa correndo atrás do cavalo, não passa, avisa o cavalo que você vai passar, avisa o cavalo que você vai encostar nele. Essa pergunta tem a ver com o tema de hoje, que eu queria falar sobre como é que a gente aborda, né, um cavalo na hora de se aproximar dele. E para falar disso, a gente precisa antes falar um pouquinho sobre a visão do cavalo. Visão, a audição eu não vou falar muito hoje, mas a visão principalmente. O cavalo, ele é um mamífero que tem um olho maior. Em relação à proporção dele, ele tem um olho maior. A visão dele é uma visão tanto binocular como monocular. Então, o que isso quer dizer? Ele tem olhos na lateral do focinho, né? A gente está vendo aqui, né? Lado esquerdo dele e lado direito dele. Ele enxerga tanto para esquerda, independente, como para direita, independente. E tem a visão binocular, que é uma visão aqui para frente, num ângulo de 70 graus. É o ângulo que a visão dele consegue pegar na frente. Para ele poder enxergar atrás, ele vai virar a cabeça, vai encurvar a cabeça para enxergar o que está atrás, ou ele não vai enxergar. Então, significa que na coluna dele aqui, no dorso, na coluna vertebral, existe um ponto cego que ele não enxerga. Tem um ângulo que ele consegue enxergar até aqui, mais ou menos a altura da anca, forma um ângulo de 215 graus em relação ao olho, tanto do lado esquerdo como do lado direito. Então, neste campo de visão, ele enxerga, ele consegue enxergar o que está acontecendo ao redor. Fora disso, aqui, por exemplo, ele não enxerga. Eu estou bem atrás dele, eu estou bem no ponto cego dele. Ele sabe que eu estou aqui, obviamente, ele não vai fazer nada. Mas se ele quiser me enxergar, como ele levou a cabeça um pouquinho para lá, aí ele já consegue me ver. Então, por que a gente fala não passe correndo atrás do cavalo? Porque ele não vai te enxergar. Ele pode ser que ele não te enxergue, né? Se ele não estiver inclinado, ele não vai te enxergar. A partir do momento que ele virou o pescoço um pouquinho, aí o campo de visão dele já aumenta e ele consegue te ver. Então, o que acontece? O cavalo, para ele enxergar na frente, ele vai usar a visão binocular dele. Então, toda vez que ele quer reconhecer alguma coisa à frente dele, ele levanta a cabeça para ele poder enxergar ao longe, né? E quando ele quer enxergar alguma coisa próxima dele, ele tende a abaixar a cabeça para olhar e aí ele consegue enxergar o que está bem na frente dele. Por isso que a gente fala que quando a gente vai treinar um cavalo, a gente precisa treinar dos dois lados. Por quê? Porque o cérebro do cavalo é dividido em duas partes, só que essas partes elas não se comunicam. Então, o que você fizer para o lado esquerdo, você tem que fazer para o lado direito também, para poder ter uma consistência no trabalho, né? A gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente está treinando um cavalo, está fazendo alguma coisa com o cavalo, ele refuga, né? Porque ele não reconheceu o que tem ali. Às vezes você entrou com ele num ângulo que ele não enxergou. E aí ele vai refugar, ele não está enxergando, ele não sabe o que é, ele não vai passar. Eu vou colocar a guia nele, porque tem mosca aqui e ele está de olho na grama, aí fica atrapalhando a filmagem. Você tem que fazer com que o cavalo enxergue. Então, por isso que no salto, quando a gente vai abordar um obstáculo, a gente normalmente coloca ele bem na frente, bem retinho no obstáculo, para ele enxergar de longe o que ele vai saltar, né? Montado também, às vezes objetos que a gente passa na rua, saco de lixo, alguma coisa que o cavalo refuga, às vezes ele não enxergou, ele não reconheceu aquilo, né? Então a gente nunca usa a agressão, em hipótese alguma, a gente nunca pune um cavalo quando ele assusta, isso não existe. Quem faz isso não sabe o que é um cavalo, precisa estudar muito, precisa fazer muito
o comportamento do cavalo. A gente tem que ser gentil, mostrar as coisas, fazer com que ele entenda, pra gente conseguir ter 100% dele, porque ele dá 100% pra gente. Então, aqui na frente é um outro ponto cego dele, bem aqui assim na frente, ele não enxerga. Entre os olhos aqui em cima ele não enxerga, bem aqui. Quando ele quer enxergar ao longe, então ele levanta a cabeça e ele reconhece. Ele reconhece as pessoas ao longe, a visão dele não é tão nítida. Então ele enxerga um vulto, ele enxerga uma pessoa, ele sabe que é uma forma, mas ele não enxerga nitidamente. Então ele vai reconhecer muito mais pelo barulho, pelo som que a gente faz, ele consegue reconhecer, nos reconhecer muito mais assim. Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma limpeza, uma escovação, alguma coisa, a gente também não pode ficar na frente dele. Aqui, assim, eu vou limpar a mão do meu cavalo. Aqui nunca. A gente tem que chegar do lado dele e pedir a mão e limpar ele do lado, porque ele espanta a mosca. Então ele está toda hora dobrando o joelho. Se você estiver na frente dele, você vai levar uma joelhada e dói muito. E é perigoso, porque se ele assustar, se vier alguma coisa atrás dele e ele for fugir no desespero, pode ser que ele não consiga desviar de você e passe por cima. Então são coisas que a gente precisa entender a respeito do cavalo para a gente saber como agir com o cavalo, né? O cavalo, as reações do cavalo não são gratuitas, né? Ele é um animal de fuga, né? Ele está o tempo inteiro alerta e nada é por acaso nele. Né? Essa visão binocular e essa visão monocular que ele tem ajuda ele nesse processo, né? Então toda vez que a gente for abordar um cavalo, é mais correto você toque no seu cavalo, passe no seu cavalo, passe a mão no seu cavalo, ou se você tiver receio, que você não conhece o cavalo, não passe atrás, fica aqui, fica no campo de visão dele, fica quieto aqui no campo de visão, passa pela frente e não chegue atrás. Se for chegar atrás, o mais correto seria você passar encostando nele, porque ele está sentindo você, né? Se ele te der um coice, se for algum cavalo que tem alguma reação que não gosta, e for te dar um coice, o coice dele vai pegar aqui, a parte mais fofinha dele. O chute que ele dá com a perna não vai te alcançar, né? Fica menos dolorido do que se você ficar numa distância que ele não enxergue e ele arremessar mesmo para pegar a ponta do casco, que ele vai pegar com toda a força que ele jogou. Aí machuca, mata, é um negócio complicado. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Todas as vezes que vocês forem abordar qualquer cavalo, abordem com respeito, com muito respeito. Cavalo é um animal de paz, mas como ele foge, né? Ele caça, a tendência dele é ter as reações de alguém que não quer morrer, né? A vida inteira do cavalo ele presta atenção nas coisas. Então, abordem o cavalo com respeito, com carinho, nunca cheguem de qualquer jeito, sabe? Passando, batendo, não bata, não dê chute, não faça essas coisas, porque a reação deles é um de animal que está acuado, então vai machucar vocês. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Obrigada!